Então sejam todos bem-vindos a essa nova videoaula. Na videoaula passada, nós resolvemos circuitos com excitação senoidal no domínio do tempo. Então requeria que nós escrevêssemos a equação diferencial para aquele circuito e na sequência a solução daquela equação diferencial. A gente vai agora introduzir a definição de fasor e passar a resolver os circuitos elétricos com excitação senoidal no domínio da frequência, utilizando fasores e impedância complexa. Mas o que é um fasor? Então, o fasor ele é um número complexo usado para representar a amplitude e a fase de uma função senoidal. Então, pegando esse conceito de fasor, a gente já vem logo, se a gente tá lembrado de números complexos, a gente vem logo na mente a representação na forma polar, né, para um sinal senoidal. E realmente é isso que a gente vai fazer. A gente vai definir os sinais senoidais utilizando fasores na forma polar, e quando for definir a impedância complexa, a forma retangular ela vai ser mais apropriada. Então, um movimento harmônico giratório pode ser descrito por uma senoide e vice-versa. Então, aqui a gente tem lado a lado o sinal senoidal e o fasor executando o movimento harmônico, né? Com frequência angular ômega, ok? Em sentido anti-horário. Então, tanto eu posso representar o fasor como uma onda senoidal, como eu posso representar uma onda senoidal através de um fasor. Portanto, cada ponto da senoide pode ser representado por um vetor de módulo constante numa posição diferente. Então, o fasor é um vetor girante, né? Então, à medida que a senoide é descrita, o vetor assume posições diferentes, né? Quando a senoide completa um ciclo, o vetor descreveu um giro completo e se encontra na mesma posição inicial novamente. Aí o sinal periódico vai passar a se repetir. Okay? Então, o movimento giratório de um vetor, né, ele pode ser utilizado para representar um sinal senoidal. Esse vetor é, portanto, um vetor girante cujo sentido de rotação é anti-horário. Se o ângulo θ for positivo, o ciclo da senoide está se iniciando adiantado, né? Então ele se inicia antes de t igual a zero, ele está adiantado. Então sempre que o ângulo de fase for positivo, o sinal ele vai estar adiantado. Ele vai estar se iniciando antes de t igual a zero. Então a gente facilmente consegue concluir que se o ciclo da senoide iniciar atrasado, ou seja, a senoide aqui está se iniciando em t maior do que zero, o ângulo θ é negativo, como nós podemos ver aqui, o vetor girante representando aquele ponto da senoide, né, em t igual a zero. Então, o número complexo, né, ele pode ser representado na forma retangular, forma polar, forma trigonométrica e na forma exponencial. A gente normalmente vai, né, na análise de circuitos elétricos com excitação senoidal, a gente vai normalmente estar utilizando a forma retangular e a forma polar. Mas a gente vai ver que pode aparecer a forma exponencial e a gente também pode representar a forma na forma trigonométrica. Trabalhando com números complexos. Normalmente os alunos, né, que estão estudando circuitos elétricos com excitação senoidal, eles utilizam calculadoras científicas que trabalham bem com números complexos, mas caso ocorra a necessidade de realizar operações de forma manual, né? Então a soma e a subtração ela é facilmente realizada quando os números complexos estão na forma retangular. Eu somo as partes reais e somo as partes imaginárias. Assim como a multiplicação e a divisão, elas são facilmente realizáveis quando o número está na forma
polar. Por quê? Porque a multiplicação de dois números complexos, se os números estão na forma polar, eu simplesmente multiplico as amplitudes e somo as fases. Então, dito isso, a gente pode precisar converter da forma retangular para a forma polar. Então, aqui são duas equações que representam o módulo e a fase de um número complexo, convertendo ele da forma retangular para a forma polar. E aqui nós temos a parte real e a parte imaginária, convertendo o número da forma polar para a forma retangular. Elementos que limitam corrente quando a gente tem uma fonte de excitação senoidal. Então, quando estávamos estudando circuitos elétricos que continham apenas resistores, isso era devido ao fato desses circuitos serem excitados com uma fonte de alimentação constante, né? Contínua e constante. Quando a fonte de alimentação muda, eu não tenho mais uma fonte contínua e constante, agora eu tenho uma fonte alternada, né? É necessário introduzir outros elementos de circuito que são capazes de limitar a corrente. Então, em corrente contínua, bastava a introdução do resistor, porque em corrente contínua, o indutor ele é um curto-circuito e o capacitor é um circuito aberto, então não faz sentido introduzir esses elementos, né? Mas, quando a gente tem uma fonte de excitação alternada, aí sim eu tenho que levar em consideração a presença de indutores, porque o indutor ele tem a reatância indutiva, cuja unidade é ohms, e a reatância indutiva também limita a corrente, né? Então, a reatância indutiva, XL, é igual a ômega L, onde ômega é a frequência angular em radianos por segundo, que é igual a 2πf, sendo F a frequência em Hz. E a reatância capacitiva, XC, que é 1 sobre ômega C. Então, esses dois elementos, né, reatância indutiva e reatância capacitiva, também limitam corrente. E aí nós temos a impedância complexa, ok? Então, a impedância complexa é dada pela parte real, que é a resistência, e a parte imaginário é XL menos XC. Logo, o módulo, né, o módulo da impedância é raiz quadrada de R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado, ok? Então, se eu tenho somente reatância indutiva, XC é zero e o módulo da impedância vai ser raiz de R ao quadrado mais XL ao quadrado. Se eu tenho somente reatância capacitiva, XL é zero e o módulo da impedância vai ser raiz de R ao quadrado mais XC ao quadrado. Indutância de impedância é o ohm, né? Então, nós temos que a impedância é igual à relação entre o fasor de tensão e o fasor de corrente. Assim como eu posso organizar a equação e dizer que o fasor de tensão é igual à impedância complexa multiplicado pelo fasor de corrente. E o fasor de corrente é igual ao fasor de tensão dividido pela impedância complexa. Unidades de diferença de potencial ou tensão continua sendo volt, unidade de corrente continua sendo o ampere. O ângulo de fase, ok, é o ângulo que nós temos entre a tensão e a corrente. Se tensão e corrente iniciam o ciclo no mesmo instante de tempo, elas estão em fase e o ângulo de fase é zero, ok? Se a corrente está atrasada em relação à tensão ou está adiantada, né, existe uma defasagem entre corrente e tensão e esse, por definição, é o ângulo de fase. Bem, aqui nós temos o triângulo das impedâncias em que nós temos a hipotenusa e a impedância complexa, o cateto adjacente é a parte real, a resistência, e o cateto oposto ao ângulo de fase é a reatância, ok? Então, se eu tenho um circuito RL, eu tenho somente a reatância XL, a reatância indutiva. Então, tangente de φ é XL sobre R,
Se eu tenho somente, se eu tenho um circuito RC, eu tenho somente a capacitância e a resistência. Então, nesse caso, a tangente de φ, tangente do ângulo de fase, é XC sobre a resistência. Então, com o auxílio do triângulo de impedância, a gente consegue facilmente calcular o ângulo de fase. Então, circuitos puramente resistivos, percebam pelo gráfico que o fasor de corrente está em fase com o fasor de tensão. Logo, nesse caso, o ângulo de fase é zero. Circuito puramente indutivo. Então, quando eu tenho um circuito puramente indutivo, a gente já sabe que o indutor ele atrasa a corrente em relação à tensão. Quando o circuito é puramente indutivo, esse atraso é de 90 graus. Portanto, percebam que o fasor de corrente está atrasado de 90 graus em relação ao fasor de tensão. E quando nós temos um circuito puramente capacitivo, nesse caso a tensão é quem está atrasada em relação à corrente. Então perceba que o fasor de tensão está atrasado em relação à corrente, e se o circuito for puramente capacitivo, esse atraso é de 90 graus. Então, quando eu tenho agora um circuito, por exemplo, RLC, aí eu vou ter ou uma corrente adiantada, ou uma corrente atrasada, ou uma corrente em fase. Tudo vai depender dos valores das reatâncias capacitiva e reatância indutiva. Então, função exponencial. Então, a função exponencial e elevado a mais t é uma função que cresce indefinidamente. Okay? A função exponencial e elevado a menos t é uma função que ela decresce até zero, né? F de t igual a e elevado a jt é uma função exponencial que pode aparecer, alguns autores utilizam, né, para como a excitação de um determinado circuito. E é importante que a gente consiga reconhecer que esse sinal aqui é um sinal senoidal. Então, se nós lembrarmos a forma de Euler, né, e elevado a j θ é cosseno de θ mais j seno de θ. Então, essa função é uma função exponencial, mas é uma função periódica e senoidal. Então, esse vídeo eu termino aqui, né? No próximo videoaula, a gente vai ter aqui alguns exercícios para colocar em prática esses conhecimentos adquiridos na videoaula de hoje, né? Conceito de fasor, conceito de ângulo de fase, conceito de impedância complexa, ok? Então, na próxima videoaula, a gente começa a partir desse exercício. Obrigado a todos.